Bom dia, galerinha! Preparados para mais uma aulinha? Pois é, então vamos lá. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre unidades de medida. Vocês já aprenderam a medir o tempo, né? Através do relógio do calendário. O relógio marca as horas, o calendário marca o quê? Os dias da semana, os meses do ano e o ano. Hoje nós vamos aprender sobre o metro. Vocês já utilizaram alguma vez um instrumento de medida uma parte do metro, que é a régua. A régua tem menos de 1 metro, geralmente ela tem 20 centímetros ou 30 centímetros. Mas vocês sabiam que antigamente não existia nem régua nem metro? Sabe como é que as pessoas mediam as coisas? Com as partes do corpo. O dedinho polegar, a medida que eles faziam com o dedinho polegar era chamado de polegada. A gente põe o dedinho assim e mede o tamanho do polegar. O palmo, que é com a mão, vai do dedinho mindinho até o polegar. Aí abre assim e faz a medida. O pé, que vai do calcanhar até a ponta do dedão, vai botando um, depois o outro e vai medindo assim. O passo, que é com a perna aberta, né, como se estivesse andando. Mas muitas vezes essas medidas davam erradas. Por quê? Porque todas as pessoas, a maioria das pessoas, né, tem tamanhos diferentes. Então essas medidas nunca davam certo. Teve uma vez que meu pai foi comprar um sapato para mim, aí eu medi o meu pé com a mão. Aí falei, pai, ó, é 1 palmo. Aí meu pai comprou o sapato, o que que aconteceu? O sapato ficou grande em mim, porque ele mediu com o palmo dele e a mão dele era maior que a minha. Então não dava muito certo esse tipo de medida. Aí o que que aconteceu? Foi criado o metro. O metro ele tem uma medida padrão. O metro é dividido em 3 pedacinhos. O milímetro, que é o pedacinho pequenininho que a gente usa para medir as coisas menores. Depois eu vou mostrar na régua para vocês. O centímetro, que é um pouquinho maior que o milímetro. 1 centímetro tem 10 milímetros, tá? É igual a dezena, né? A gente junta 10 unidades para chegar a uma dezena. E o centímetro é assim, a gente junta 10 milímetros, que são os risquinhos na régua que eu vou mostrar para vocês, para chegar a 1 centímetro. E 100 centímetros vai dar 1 metro, beleza? Então vamos lá que a tia vai mostrar para vocês. Vamos lá então, crianças, ó. Eu trouxe 2 réguas aqui para vocês verem como é que funciona. Lembra que a tia falou a medida padrão? Então, a medida padrão é que são do mesmo tamanho, a mesma medida. Ó, eu vou colocar ali, ó, o 0 no 0, tá vendo, ó, o 1 no 1, o 2 no 2, o 3 no 3. Então, todos têm a mesma medida nesses espacinhos. Às vezes, tamanhos diferentes na régua, porque ó, essa aqui é menor, é de 20 centímetros. Essa régua aqui já é de 30 centímetros, tá bom? Mas quando chega aqui no 20 centímetros, ó, as duas são do mesmo tamanho. Opa, aqui, ó. Aqui tá no 20 e aqui tá no 20, certo? Agora eu vou falar para vocês sobre os risquinhos que a tia falou. Esses risquinhos aqui, ó, são os milímetros. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Consegui. Tá vendo, ó? Aqui tá o 0. Se vocês repararem, se vocês conseguirem contar, aqui tem 10 risquinhos. 10 risquinhos são 10 milímetros. Quando chega a 10 milímetros, nós temos 1 centímetro, que a gente riscou aqui, ó. Tá bom? É igual unidade de dezena. A gente conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chega a 10, a gente não tem uma dezena. Aqui, quando chega a 10, a gente tem 1 centímetro. Tá ok? E quando a gente vai contando, que chega a 100, que eu vou mostrar aqui agora para vocês na fita métrica. Essa aqui é a fita métrica. Essa aqui é mais usado por costureiras. A régua, a gente usa no dia a dia, na escola, né? Para medir coisas pequenas. Agora, isso aqui já é coisas maiores. A fita métrica, o metro e a trena, que tem no livro de vocês. Aí, ó, quando chega a 100, cadê você? Quando chega no 100, eita, chegou, a gente tem 1 metro, tá bom? Então, 100 centímetros, 1 metro.
Para que a gente usa o milímetro, que é uma coisa tão pequenininha? O que a gente mede com milímetro? Por exemplo, ó, a ponta do lápis. Tá vendo? Ó, não chegou a 1 centímetro. Tem alguns que aqui tá o 0, o 1, né? Ó, se eu botar aqui, ó, tá vendo? Não chegou no 1. Então, ele mede em milímetros. Vamos contar quantos milímetros? 5 milímetros, porque parou aqui, ó. Aqui, ó. Então, dá 5 milímetros. Tá vendo, ó? Essa partezinha que a tia tá botando. 5 milímetros. Agora, se eu for medir o lápis já é maior, né? Então, já passou para centímetros. Quando vocês forem medir, vocês têm que botar aqui, ó. Bem no 0. Se botar aqui dá errado, e se botar no 1 também dá errado. Tá ok? Tem que ser aqui, ó, no 0. Botou no 0, colou. Vamos ver quanto que esse lápis mede. Parou aonde? No 17. Então, esse lápis mede 17 centímetros. Tá ok? Agora, se passar um pouquinho. Se passar um pouquinho, ó, por exemplo, passou, veio até aqui nesse pontinho maior aqui. Quer dizer que tem 1 centímetro e 5 milímetros, porque depois daqui, ó, se você contar os pauzinhos, vai dar 5. Ou 15 milímetros, porque 10 com mais 5 aqui, 15. Tá ok? Então, vamos às atividades? Qualquer coisa, se vocês não entenderem, é só me ligar, tá bom? E conseguiram entender direitinho? Espero que vocês tenham conseguido. Então, vamos às atividades. Vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 6. Nós vamos começar na página 6. Tem uma receita aí de um pão de queijo de liquidificador. Nós ainda não aprendemos o quilo e o litro. Mas aqui, depois que vocês lerem a receita, vocês podem fazer, se quiser ligar, tia, eu fiz a receita, vem aqui comer um pão de queijo. Eu vou, tá bom? Mentira, não vou não, porque eu tô de quarentena. Mas eu posso passar e pegar o pão de queijo. Mas então vamos lá. Nessa receita aqui, tem outras unidades de medida, o litro e o quilo. Nós vamos aprender mais para frente. Agora, no número 2, pede para vocês pesquisarem produtos que nós medimos em grama, porque aqui na receita fala 120, não, peraí, desculpa, 150 gramas de queijo parmesão. Então, o queijo, ele é medido em quilograma. Vocês vão pesquisar outras coisas que são vendidas em grama e vão desenhar aqui, tá bom? Aí, 3 perguntas assim. Qual instrumento de medida podemos usar para medir a altura de uma pessoa? O que nós usamos? Balança, fita métrica ou litro? Vocês vão escrever ali. No número 7, tem uma explicação sobre o palmo e o pé, que a tia já deu no início do vídeo. Agora vocês vão observar os materiais de vocês, como estojo, lápis, borracha e caderno, e vão responder as questões aí. Escreva o nome de um objeto que tem comprimento. Letra A, maior que um palmo. Vocês vão medir esses objetos com palmo. O que for maior que um palmo, vocês vão escrever o nome aqui. Letra B, menor que o pé. Qual desses objetos aí é menor que o pé? Vocês vão escrever o nome desse objeto. Letra C, menor que o palmo. Qual desses objetos é menor que um palmo? Aí vão escrever o nome do objeto. Na página 8, fala assim: vamos realizar algumas medições usando palmos e pés. Para isso, considere o palmo e o pé unidades de medida de comprimento. Vai medir o tamanho, então é comprimento. Complete o quadro abaixo com as medidas obtidas. Aqui pede, desculpa, gente, para medir coisas em sala de aula. Mas como vocês não estão em sala, vocês vão medir em casa. A largura da mesa aqui está do professor, mas vocês vão medir a largura da mesa da sua casa. Quantos palmos tem e quantos pés tem? Vai medir com o palmo e com o pé. Depois, a largura da porta da sala. Não vai ser de aula, vai ser da sua casa. Então, a largura, aquela parte de baixo da porta da casa, com o palmo e com o pé.
Depois fala assim: compare os resultados obtidos por você com os resultados dos seus colegas. As medidas encontradas foram as mesmas? Não, né? Por quê? Porque as mãos e os pés de vocês têm tamanhos diferentes. Número 3. Agora meça o comprimento das paredes da sua casa, de um cômodo da sua casa, usando pés e registre as medidas. Então, vocês vão medir assim, 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 assim e assim. E vão registrar as medidas aí. Tá ok? Vocês acham que as medidas encontradas por vocês, mesmo que fossem o mesmo cômodo, seria a mesma? Não, porque o tamanho dos pés são diferentes dos passos, né? Agora, na página 9, tem alguns objetos aqui, tem a explicação de polegadas, que a tia já deu, e tem alguns lápis aqui que vocês vão medir usando o dedinho polegar de vocês. Como é que vocês vão, para facilitar para vocês, como é que vocês podem fazer? Vocês fazem assim, ó, põe o dedinho, aí ó, deu uma polegada, aí vem aqui e dá um risquinho. Opa, aqui dá um risquinho. Aí, a partir do risquinho, você mede o outro dedo. 2 polegadas, ó, o meu deu 2, 3, o meu deu 4 polegadas. Com certeza, o de vocês vai dar mais, porque o meu dedo é maior. Aí vocês vão medir todos e botar aí quantas polegadas. Número 5. Observe as medidas que você obteve para o comprimento de cada lápis e responda as questões. Qual é a cor do lápis mais comprido? Vocês vão olhar aí o tamanho do lápis e a resposta que vocês deram. Aí vão dizer qual é a cor do lápis mais comprido. Qual lápis é o mais comprido, o laranja ou o verde? Letra C. Qual é a cor do lápis mais curto? Número 6. Reúna-se com um colega e compare as medidas em polegadas que vocês fizeram para cada lápis. Essas medidas são iguais? Por que isso acontece? Já falei um monte de vezes e vocês vão saber responder, tenho certeza. Agora, nós vamos fazer. Vocês fizeram as atividades usando as unidades de medidas que vocês têm das partes do corpo. Polegada, palmo, pés. Agora nós vamos usar a régua, tá? E vamos fazer algumas atividades que provavelmente se usaria a trena, a fita métrica, tá bom? Então vamos lá, ó. A professora de Laura levou para a sala de aula alguns instrumentos utilizados para medir comprimento: a fita métrica, a trena e a régua. Quais desses instrumentos você já conhecia? Cite objetos que podemos medir com eles. Bate-papo aí. Número 2. Agora, observe a sala de aula e converse com seus colegas. Qual ou quais dois instrumentos acima você usaria para medir? Então, qual que você usaria? Fita métrica, trena ou régua? Os instrumentos da sala, que aparecem nessa sala de aula aí. Aí fala um lápis. O que você usaria aí para medir um lápis? A trena, a régua ou a fita métrica? Você vai escrever o nome. A largura da lousa, a largura de uma mochila, a altura da porta e o comprimento da parede que tem janela. Vocês vão medir, ou vão medir não, vão escrever o nome do que vocês usariam para medir. Agora, a régua, ela não é utilizada somente para medir. Ela é utilizada também para fazer linhas retas. E é isso que vocês vão fazer aí na página 11. Vocês vão ligar os pontinhos seguindo os numerais. Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, usando a régua, tá bom? Aí vocês vão ver o que vai aparecer aí e vão pintar. Na página 12, tem atividades sobre o centímetro, o milímetro e o metro. Vamos lá. Letra A, vocês vão medir a borracha aí e vão ver quanto mede, quantos centímetros. Como é que tem que medir? Começando do 0, tá? Bota o 0 bem certinho ali. Vocês não precisam medir pelo desenho, mede pela linha que tem embaixo, que vai ficar mais fácil. Aí vocês vão medir a borracha e a lapiseira. Número 3. Eduardo mediu o comprimento do lápis de cera. Olha como que ele mediu. Ele mediu certo? Deu 13 centímetros aí o lápis de cera dele. Mas tá certo?
Não está certo. Por quê? Porque ele começou medindo do 1. Não pode. Ele tem que começar lá do 0. Então, na verdade, esse lápis dele tem 12 centímetros. Certo? 13. Observe a régua a seguir e responda. Em quantas partes iguais cada centímetro está dividido? Aquilo ali que a tia falou, que eu mostrei na régua. Quantos risquinhos até chegar o 1 centímetro? Quantas partes? É só vocês olharem aí, ó. Se tiver dúvida, olha aí, ó. Conta quantos risquinhos tem aí. Mas eu acho que vocês já devem ter gravado, né? Que é igualzinho a dezena, a unidade é a dezena. Cada um risquinho corresponde, vamos dizer que pode ser comparado a uma unidade. Quando chega a 10, uma dezena. Aqui chegou a 10, nós temos 1 centímetro. Número 5. Com uma régua, meça o comprimento dos objetos e registre. Agora vocês vão ter que prestar atenção, porque ele não vai dar exato, tá? Ele vai dar o centímetro e o milímetro. Então, ó, suponhamos que esse lápis pare no 8, para um pouquinho depois do 8. Então, vocês vão botar o 8 e quantos risquinhos tem a mais, tá? Que são os milímetros. Vocês vão fazer isso com o lápis e com o apontador. Agora, o número 6. Complete com milímetro, centímetro e metro. Milímetro é o menorzinho, centímetro um pouquinho maior e metro grandão. Então, vocês vão completar com essas palavras. A espessura de uma chave. Vocês vão pegar a chave e vão ver. Vamos botar ela assim, ó, em pezinha, e ver a espessura dela. É milímetro, centímetro ou metro? O comprimento da capa desse livro é milímetro, centímetro ou metro? A altura de um prédio, a largura da tela de um celular. E é só isso. Eu espero que vocês tenham entendido e consigam fazer. Se não conseguirem, é só ligar para a tia, tá bom? Beijo e até amanhã.